Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Abrimos o nosso coração esta noite, Deus, para sermos ministrados pela tua palavra. Em nome de Jesus, que a tua graça venha repousar sobre nós, trazendo conhecimento, direcionamento, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos, você que tem a apostila, página 14. Vamos estudar hoje as 10 pragas do Egito. E antes da gente entrar nas pragas, para não perder o costume, aquela pergunta para a gente debater até amanhã. Qual é a pergunta? As pragas foram um castigo de Deus? Sim ou não? As pragas do Egito. Né? Israel estava preso no cativeiro, lá no Egito. E Moisés falou assim, ó, solta o povo, solta o povo, solta o povo. Faraó falou, não, 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 não e não. Tá bom, vou enviar 10 pragas. Essas pragas foram castigos de Deus, sim ou não? Turma do sim, levanta a mão. Sim, sim. Aqui, a galera do sim, quem que acha que as pragas foi castigo? Vocês não acham, não? Não? Pastor, Fala, o Alipê. a praga não é propriamente uma maldição que Deus lançou. Foi bênção, porque tirou o povo do Egito. A praga, o Alisson falou o seguinte, a praga não foi um castigo, foi uma bênção que tirou o povo do Egito. Entendi tua visão, legal tua resposta. Bênção para os israelitas, né? Mas e para os egípcios? Para os egípcios, Alifê, foi castigo ou não? Para eles que sofreu na pele foi castigo, mas pensando pelo outro lado, não foi, não. Para eles que sofreram. Quem não concorda que Deus não castigou com praga? Às vezes é aqui e aqui. Niele e Luciana, eu estou vendo que aqui eles estão num fight, cada um numa opinião, igual eu e o pastor fica lá em casa. Desativa aí, vamos ver. O que vocês acham da praga? Vai. Nós achamos igual, né? Acha igual? Você acha que... Ué, Luciano. Você acha que não foi castigo? Para mim, não. Não, os egípcios não. Para mim foi só Deus... Não. Para os egípcios foi um castigo. Foi. Mas eu não vejo isso como uma maldição, sei lá, praga ruim. Então, se a gente afirmar que Deus castigou os egípcios, a pergunta eu vou dar uma mudada. Deus castiga as pessoas? Cada um colhe o que planta. Cada um colhe o que planta, Miele. Para mim só foi demonstrando o poder dele, essas pragas. Mas pensa nos egípcios. Pensa nos egípcios, porque você está olhando numa visão de Israel. Israel, lógico, foi abençoado. Mas e os egípcios? Não foi uma benção as 10 pragas. Um monte de gente morreu. Perdeu um monte de bens. Aquelas perguntas bem básicas que dá um texto. Maria Borges, o que você acha, Maria Borges? Foi castigo de Deus. Então, Deus castiga as pessoas? Castiga, a Maria Borges falou, castiga. Opa. E a galera aqui também castiga? Você acha que Deus castiga? Durão acha. Pastora. Oi. Aqui está um debate bom, gente. Gente que pergunta básica, que deu bafão, fala, Lu. No meu ver, eles acham que Deus ele não castiga ninguém. Só que ele leva justiça. Mas eu não vejo isso como castigo. Luciano falou assim, Deus não castiga ninguém, mas ele leva justiça. Já mudou. Por quê? Se eu falar que Deus castiga, pensa comigo. O coronavírus, então, foi um castigo de Deus? Vai, Lisandra. Sim.
de uma certa forma, eu acredito que não castigo, mas eu acho que essa escritura tem que ser cumprida. O povo tem que levar um chacoalhão. E, de uma certa forma, é um castigo, sim, também. Pecado é demais, né? Pecado é A demais. correção. Então, o coronavírus foi um castigo de Deus? É para pensar, gente, essas perguntas para vocês pensar, para pôr o A ira tipo de Deus, Fala, Maria Borges. ira de Deus com o povo. Ira de Deus. Mas na ira de Deus ele castiga? Sim. Deus Eu já fui castigada. A mãe afirma que Deus castiga. Eu gosto quando vocês pensam assim, que vocês ficam brigando. Aqui estão quase se pegando ao vivo. Todo pai castiga o filho quando erra. Aí, ó, a minha mãe levantou a mesma tese da Nayara aqui. O pai castiga o filho quando o filho erra. Então, mas aí é uma disciplina. Fala, Lisandra. Deus, ele não destruiu a terra por causa do pecado do povo? Começou tudo de foi novo. O quê? Foi Foi castigo? castigo. Lógico, por causa do pecado. Não foi? Eu acredito que sim. Gente, põe aí, ó. Deus não castiga, ele traz juízo. Quem castiga é a gente. A gente vai entender a diferença do castigo e do juízo. Porque se eu afirmar que Deus castiga, eu vou colocar ele como um carrasco. Mas se eu falar que ele é juiz, eu vou falar que ele vai olhar toda a situação e agir com justiça. Aí entra aquilo que a Aniele falou, cada um vai responder pelos seus atos, vai colher pelos seus atos. Então, Deus castiga? Calma. Deus não castiga, ele traz juízo. E o juízo pode trazer uma consequência de castigo para um determinado tipo de pessoa. Por quê? Deus castiga filho? Aquele momento com o tico e o teca. Vamos ver como disciplina com castigo. O castigo tinha um propósito. O castigo tinha um propósito. Vamos ver isso, vamos ver lá. Abre lá Provérbios 11, 21. Vou abrir no celular porque eu quero ler uma versão NVI. Nós vamos ler bastante versículo disso aqui, tá? Vou fazer outra pergunta para a gente brigar agora, bater a cabeça. 11, 21. Tudo que acontece na Terra é da vontade de Deus? Nem tudo é da vontade de Deus, mas eu acredito que tudo é permissão de Deus. Então, mas se ele permite, então é da vontade dele? Eu acho que nem tudo que a gente permite é da nossa vontade. Está parecendo aula teológica isso aqui hoje, é para bugar. Vai sair, não vai saber nem o que é castigo, nem não, vocês vão saber sim. Hoje vai saber. A Fran acha que nem tudo. De quem que é a terra? De Deus ou do diabo? Porque a Bíblia fala que o mundo é do maligno. De Deus. Aí já falou de Deus. Você, Maria Borges? De Deus. De Deus. De Deus. Mas o mundo jaz do maligno? Uai. Resposta da minha mãe. Uai. Respondeu tudo com esse uai. Provérbios 11, 21, na versão NVI. Grave esses versículos. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Ou seja, Deus castiga um determinado tipo de gente, ímpio. O justo, ele poupa. Já começa a dar uma mudada no que é castigo e disciplina. Porque Deus, se você for justo, Deus não vai te castigar, ele vai te disciplinar. Por um tempo. Mas castigo, quem que ele castiga? Os ímpios. Abre lá em Jeremias 4:18. O celular meu hoje vai trabalhar essa Bíblia aqui online. Jeremias
Jeremias 4, 18. Marca esse, viu, gente? A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo esse seu castigo, ele atinge até o seu coração. Então, fala de Deus aqui, trazendo um castigo por causa da conduta e das ações do povo. Então, é aquilo que a Niele falou, aquilo que você faz, dá uma reação aí com Deus. Jeremias 25, 29. Jeremias 25, 29. Paz, irmão Édipo, a pergunta em debate é: Deus castiga? Estamos nessa. Vamos, eu quero colocar esses versículos aqui para vocês acharem. Deus Provérbios 11, 21. Vamos ver agora aqui. A gente leu Jeremias 4. Pastora, Oi. igual a pergunta que a senhora tinha feito, se tudo que acontece na terra é da vontade de Deus. Eu falei que é permissão, mas não era vontade. É igual o filho pródigo. O pai permitiu que ele saiu da casa, mas não era a vontade dele de que ele saísse da casa. Mas ele deixou, né? Mas permitiu. Mas ele permitindo mostra que quem está no controle? Ele, o pai. Você entendeu? Por isso que eu falei, o mundo é do diabo ou é de Deus? Para saber quem que está no controle, porque a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Jeremias 25, 29. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês seriam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Você vê que aqui ele está julgando uma nação. Aí ele vai entrar como juiz, porque se é todos os habitantes, aí ele vai pôr de um lado o justo e do outro lado o ímpio, porque a espada vai descer. Por isso, eu sempre ensino isso. Se você um dia fala assim, Deus tem que entrar nessa causa e ser juiz, para você pedir para Deus julgar uma causa tua ou ser o seu vingador, tem orações religiosas, Deus me vinga. Você tem que estar muito reto diante de Deus, porque Deus, como juiz, ele vai pôr a justiça na pessoa e em você. É a mesma coisa que pegar você e a pessoa colocar numa balança. Quem tiver mais pesado, apanha mais. Ele vai medir igual, porque ele é juiz, ele tem que tratar da mesma forma, ele não vai fazer acepção. Por isso que é perigoso a gente orar essa oração da vingança. Ai, Deus, vai lá e cobra. Mas antes dele cobrar da pessoa, ele cobra da gente. E se ele achar uma falta na gente que está pedindo a justiça, a gente apanha, dobrado. Porque você que pediu a espada de Deus. É a mesma coisa que os dois filhos. Mãe, bate nele. Fez arte. Está me batendo. Só que aí você vai ver o que falou para bater fez uma arte pior. Aí o que você faz? Bate nos dois. Só que no outro bate por quê? Fala lá, tá mentindo, tá sendo sonso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa justiça de Deus. Abre lá, Oséias 9, versículo 7. Oséias 9, 7. Vou poupar nosso cérebro e abrir pelo celular. Olha só esse versículo. Os dias de castigo vêm. Os dias de punição estão chegando. Que Israel saiba, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo
e o homem inspirado, um louco violento. Aqui está anunciando um castigo que virá. Então, vai vir castigo nas nações. Abre lá em Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 6. Amós 3, 6. Parte B. A parte B é sempre depois da vírgula, tá? Ou do ponto de interrogação. Essa daqui eu vou ler na versão normal. Olha só. Sucederá qualquer mal à cidade que o Senhor não terá feito? Acontecerá algum mal na sua cidade que não seja o Senhor que tenha feito? Ou seja, será que foi o Senhor que fez o coronavírus? Nayara falou que foi. Vai, Fran. Fran tá com a língua coçando ali. Vai, vozinha. Foi Jeová que fez o coronga? Tudo bugando. Aquele momento bug coletivo. Maria Borges vai falar. Vai, Maria. Eu acho que foi porque ele é o criador de tudo. Eu particularmente, eu acredito que entra o quê? Na permissão que ele, quem que dá capacidade para o homem pensar? Ele, Deus. Quem que dá capacidade para o homem fazer? Deus. Por que Deus permitiu, então, o coronga? Para juízo das nações. As nações foram julgadas, porque foi algo mundial. Ah, mas morreu crente. Irmãos, quem morreu crente, morreu salvo. Se era crente, agora está com Jesus, não está pior. Está melhor para eles do que para nós. Porque a gente pode perder galardão. E eles não. Jesus já voltou para eles, já estão galardoados, se morreram salvos. Mas, e este povo que às vezes estava brincando com Deus ou vivendo uma vida mais ou menos? O juízo chegou, não teve dilúvio? Não teve Sodoma e Gomorra não foi queimada? Quantas destruições? Então, eu entendo hoje pela Bíblia que quando o Amós fala assim, ó, será que acontece algum mal se não foi o Senhor que fez? Eu acredito por que ele escreve? Porque tudo é permissão de Deus. E como é Deus que controla todas as coisas, por que às vezes algumas coisas ruins acontecem? Para trazer juízo, para acabar com aquela situação de pecado. Porque o que acalma o povo? Juízo de Deus. Você viu que o coronavírus ele teve um lado ruim, sim. Mas o lado bom é o que as famílias ficaram mais em casa, voltaram a se olhar nos olhos. As pessoas cresceu, aumentou o número de crentes porque as pessoas se converteram. Teve um aumento, um crescimento na massa cristã aí. Porque o povo começou a ouvir palavra, o povo começou a ter temor. Então, quando a gente vê essas coisas ruins, eu já falei isso numa aula, eu acho que foi na aula de Apocalipse. Tsunami, essas coisas que acontecem, catástrofe, essas catástrofes. O que é isso? É juízo de Deus na terra. Tem que limpar o pecado, uma massa de gente morrer, para quê? Para o juízo vir e as pessoas ter temor. Porque hoje as pessoas, você vê, as pessoas pregam, eles não têm temor. Aí quando vê tudo ruim, tudo desmoronando, aí começa um pouquinho o temor. E ainda bem pouco, né? Porque você vê que em plena pandemia, o tanto de roubo, né, dos governos, o tanto de CPI que se levantou numa pandemia. Então, abre lá, Abacuque 1:12. Abacuque? Bem.
Abacuque, quanto? 1:12. Olha só esse versículo. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Então, tem nação que existe só para ser sentenciada ao juízo. Lembra de Nínive? Deus ia acabar com uma cidade inteira. Falou assim para Jonas, vai lá e prega, fala que eles vão morrer porque eu não estou aguentando mais o pecado desse povo. Jonas fugiu, depois foi para Nínive, a pregação, a cidade era tão grande, demorava 40 dias para ele correr, ele fez em 3, né? Porque a baleia deu uma super aula para ele, o peixe, e em 3 dias ele prega e a cidade inteirinha se arrepende. Até os bichos vestiam pano de saco. Eu queria ver as vacas de pano de saco jejuando, mas tudo bem. Até os animais vestiam pano de saco. E jejuaram, até os animais jejuou. E Deus teve misericórdia daquela terra. Por quê? Por causa que era uma nação que Deus tinha escolhido para trazer juízo. Abre lá em Números 33, versículo 4. Números 33, versículo 4. Enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou, o Senhor impôs castigo aos seus deuses. Então, aí fala 2 coisas, que Deus matou o filho dos egípcios e que Deus castigou os deuses do Egito. Deus castiga os ímpios. Deus castiga os demônios. Deus castiga as nações. Qual que é a diferença de um castigo para um ímpio para um castigo para um filho? O filho aguenta a disciplina de Deus. O ímpio não. O ímpio morre. O ímpio perece. Por quê? Deus não nos corrige também? A gente não é disciplinado por Deus? O que acontece quando a gente está na vara de Deus? A gente aguenta apanhar, crente. Quando você está sendo castigado, você aguenta apanhar. Porque a vara de Deus não mata o filho, só mata o ímpio. Até na disciplina Deus faz diferença. Porque a mão dele é mais pesada para bater no ímpio do que para bater no crente. O povo de Israel não passou as 10 pragas lá no Egito também? Só que o povo de Israel não morreu no Egito com as pragas, só morreram o povo egípcio. Só perderam os povos egípcios. Nós vamos estudar agora as 10 pragas. Isso mostra o quê? Você pode passar a mesma disciplina junto com o ímpio, mas a diferença é que o castigo para você tem misericórdia. Para o ímpio, não. Olha o perigo. Por isso, que quando você orar para Deus te vingar, você tem que ver quem é você para Deus, se você está correto e você olhar bem quem é a pessoa. Porque se for ímpio, Deus não vai ter misericórdia. Fala, mãezinha. O meu caso, quando quebrou meu pescoço, caso de morte. Então, mas não morreu. Não morreu. Minha mãe citou um negócio legal. Você vê que quando Deus vai te dar uma moída, uma prensa, você passa assim na cara da morte, você fala assim, ó, oi! Só que aí você já sai já pela porta do fundo. Necessidade. Você fala, agora eu vou virar mendigo. Vender o rim, OLX. Aí você vai pôr o rim lá online. O que acontece? Chegou a provisão na tua vida. Por quê? É pesado para o crente? Lógico que é. Irmão, mão de Deus não é leve. Só que
para nós, por mais pesado que seja, ainda foi com misericórdia. Então, Maria Borges, tudo que aconteceu ainda foi com misericórdia. Imagina sem. Não, gente, isso é sério. Isso é sério da gente pensar. Por quê? Até no castigo, Deus tem misericórdia, tem paciência. Isso que as pragas vão indicar. As pragas vão indicar, sinalizar a misericórdia de Deus e a paciência de Deus. Porque ele não podia destruir tudo na primeira praga. Já é que é Deus, chega matando. Mas não. Vamos fazer um negocinho, vamos fazer outro. Não, vamos piorar. Nós vamos ver as pragas a fundo aqui. Vai lá, Salmo 94, 10. Salmo 94, 10. Ai, gente, meu celular travou. Ai. Voltou, saiu. Salmos 94, 10. Deixa eu pôr ali para o povo achar. Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? Então, o Senhor, ele disciplina o quê? Nações. A gente tem que tirar esse conceito de que Deus só vai punir pessoas. Ele pune pessoas, mas ele pune nações. Porque quanto mais idólatra é uma cidade, um país, um estado, uma nação, mais juízo, mais castigo vem sobre esse povo. Você vê essa... deixa eu tocar aqui um exemplo. Qual que é o estado do Brasil que tem uma festa chamada Oktoberfest, a festa da cerveja? Quem sabe? Vocês não sabem, gente? Passa televisão. Não é sul, lá no sul? Rio Grande do Sul. Yes. E eu não sei se vocês já leram ou estudaram sobre a Oktoberfest. É uma festa também, ela é tipo um carnaval em outubro lá. As pessoas aumentam o número de homossexualismo, de prostituição, é uma cidade turística, né? É uma cidade de muita prostituição, muita e muito homossexualismo. Está caindo aí? Fico vendo. Liga o que funciona. E hora para funcionar, para não mudar. E essas festas lá, elas trazem o quê? O que acontece quando eles celebram essa festa lá naquele lugar? Elas abrem as portas para demônios naquele lugar. Além da cidade, né? A cidade tem aquelas coisas de padroeiro, é os 3 últimos de cada. Isso. Aí mesmo. A cidade tem os padroeiros, tal. Então, as portas do inferno é aberto para aquela cidade. Aonde que acontece muito enchente, não é tsunami que fala lá, esses alagamentos, né? O mar vai lá e destrói tudo. Olha as cidades, Rio de Janeiro, capital do carnaval. Salvador, Rio Grande do Sul, essas cidades marítimas são as cidades que mais sofrem alagamento, mais sofrem juízo de Deus. Eles falam assim, ai, só acontece lá, coitados. Não, eles abrem as portas para o demônio e aquela cidade fica tão intolerante para Deus que Deus vem, manda os anjos das águas abrir as comportas das águas para trazer juízo naquela cidade. Então, você vê, quanto mais promíscua é uma cidade, uma nação, mais caos vem sobre ela. Aparentemente, o povo fala o quê? É a natureza. O homem estraga tanto a natureza que a natureza está se rebelando. Não. Irmãos, nada acontece fora do propósito de Deus. Nada acontece fora da permissão de Deus. Então, até nisso tem permissão de Deus. Abre lá em Provérbios 16, 4.
para a gente entrar na aula. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui está me ouvindo bem? Tá? Liguei os ventiladores aqui. Os irmãos não desmaiar. Calor, gente, tá um calor aqui. Volta. Provérbios 16, versículo 4. Esse versículo, se eu fosse você, eu também grifava. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Até o ímpio nasce para ser castigado. Tudo é com propósito. Tem gente que vai ser para salvação, mas tem gente, como diz a Bíblia, vai ser para perdição. E não é que essa pessoa tem demônio, ela não aceita a palavra. Não, tem gente que nasceu com aquele propósito. O coração dela é tão duro porque Deus conhece nosso amanhã. E a pessoa, por mais que você faça, não vai quebrantar, não vai mudar. Né? Você vê que tem gente que às vezes você tem que fazer o quê? Você fica batendo, parece que é murro em ponto de faca. Mas não é. Tem gente que já nasceu para perdição. Até o ímpio Deus faz por castigo. Então, o que foi as 10 pragas? Foi um juízo de Deus. Porque Deus falou assim, eu quero que solte o povo. O que o faraó falou? Não vou soltar. E na Bíblia, o número 10 tipifica a perfeição. Né? A gente estudou isso sobre os números, né? A completude, os 10 dedos das mãos, os 10 dedos dos pés, né? São coisas completas. Lá em Apocalipse, fala de 10 reinos que vai se levantar com o anticristo. Então, Êxodo já está anunciando Apocalipse, quando fala dessas 10 pragas. Por quê? Teve 10 pragas no Antigo Testamento, vai ter 10 reinos no tempo do anticristo, no tempo futuro. Porque eu sempre falo isso aqui, tudo que aconteceu no Antigo Testamento automaticamente vai se cumprir no Novo Testamento. Então, se aconteceu lá atrás, acontece aqui também. Por que a mesma coisa? Não. O Antigo Testamento anunciou, o Segundo Testamento cumpriu. Então, lá em Apocalipse vai se cumprir essas 10 pragas também. Lembrando que tem praga aqui, eu vou citar as pragas que tem aqui em Êxodo, que também tem em Apocalipse. As 7 pragas de Apocalipse, não tem as 7 taças? Estão aqui em Êxodo. As 7 taças de Apocalipse, que tem morte, que tem ira de Deus, que tem praga, que tem gafanhoto, também tem em Êxodo. Ou seja, não é novidade. É por isso que uma frase que eu li outro dia que eu gosto. Se a gente lesse a Bíblia, a gente não ia se assustar com o mundo hoje. Porque tudo que está aqui está acontecendo, é normal, né? Entre aspas. Vamos abrir lá, Salmo 78. Vamos ver essas pragas aí. Salmo 78, versículo 42. Salmo 78, do versículo 42 até o 53. Nós vamos ler. Não se lembravam do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhe mandou enxame de mosca que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedris. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles legiões de anjos de males, o ardor da sua ira.
furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo o primogênito do Egito, primícias das suas forças nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Olha o salmista declarando o êxodo, hein? Vai lá, Salmo 136, versículo 10 ao 15. Vamos ver as 10 pragas com outro salmista aqui. Salmo 136, do 10 ao 15. Você vê que Êxodo não está só em Êxodo. Êxodo está em Salmos, Êxodo está em Apocalipse. Porque as pragas acontecem lá também. Versículo 10. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Salmo 106. Nós vamos ler do versículo 6 ao 11 e depois versículo 26 ao 38. Salmos 106, fala de Êxodo também. 6 ao 11. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da comunhão das tuas misericórdias. Antes, foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão, aquele que os aborrecia, e os remiu da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Versículo 26. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia sobre a terra. Também se juntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. E isto lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram a seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Essas passagens que nós lemos são o livro de Êxodo, também em Salmos, viu? Conta um pouquinho mais de Salmos. Aí, o que aconteceu? Deus endureceu o coração de Faraó,
E Faraó teve que enfrentar o juízo de Deus, a mão forte de Deus aí vindo como um juízo. E aí Deus falou que vamos ter 10 pragas. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver onde eu lembro. Compartilhar a tela. Vou mostrar aqui onde eu salvei. Você que tem a apostila, você tem o gráfico aí. Maria, Vou dar mais um. tem pergunta. Porque cada praga representava um deus. E o que Deus fez? Aí, se quiser, quer ficar com a minha? Pega a minha aqui. Não, eu vou ter que ler aqui atrás. Vai mostra lá pro Dorão também. Junto vocês três aí. Cada praga simbolizava um deus. Era para abater um deus. Quantos deuses que tinham no Egito? 10. 10 deuses. Então, Deus mandou uma praga para cada deus, para derrubar cada deus. Primeira praga, qual que foi? Transformou a água em sangue. Lembrando que Deus colocou, Deus é organizado, eu sempre falo isso. Deus colocou as pragas em 4 grupos. Primeiro grupo, um grupo que ia aborrecer, aquelas pragas ia aborrecer o povo. Não ia matar, não ia trazer dor, mas ia o quê? Trazer aborrecimento. E essa praga, Deus falou assim, eu vou separar essa praga na água e na terra. Então, a primeira vai ser o quê? Praga das trevas, né? Vai se transformar a água em sangue. Abre lá Salmo 106, versículo 26. Nós lemos aí, né? Deixa eu ver. Lemos. Não, isso aqui nós já lemos. Êxodo 15, 25. A primeira praga. Êxodo 15, 25. Espera aí, deixa eu ver se é isso que eu acho que eu pus errado. Não tem, né? Espera aí. Tem sim, Êxodo 15, 25. Não, mas não é essa parte não, gente. Não, a minha. Êxodo? Espera aí, deixa eu achar aqui a parte. Está errado na apostila aí, vocês corrigem aí. É Êxodo 7. Êxodo 7, 19. É que vocês dão desconto para mim quando eu erro na apostila, porque eu faço de madrugada com sono e com o filho gritando, pelo amor de Deus, não me critique. Deixa eu colocar aqui, passagem certa. Êxodo 7. Onde que eu arrumei 15, 25, gente? É outra passagem, isso aqui nada a ver. 7, 19. A primeira praga. Água em sangue. Porque essa praga, quem que ia atacar? Ia atacar um deus, deuses, na verdade, né? Lá no Egito, o povo do Egito acreditava o quê? Que 3 deuses, deixa eu ver, 1, 2, que 4 deuses guardavam o Nilo, o rio Nilo. Deuses, deixa eu ver aqui na minha postura também. Deuses Cunum, Rapi, Osíris
Neite e Ator. É 5 deuses, tá? Porque esse rio Nilo, ele simbolizava a prosperidade. Então, quando Deus transforma a água em sangue, qual que é a mensagem que Deus está falando? Eu vou desestruturar a economia, eu vou desestruturar o ambiente e vou quebrar tua fé nesse Deus. Por quê? Aonde tinha água no Egito se transformou em sangue. Seja nos potes, olha aqui no versículo 19, Êxodo 7, 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os rios e sobre os tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Ou seja, aonde tivesse água guardada, tinha virado sangue. Imagina você ir com aquela sede. E aí, porque aí o povo fazia o quê? Fazia oferta para esses 5 deuses. Morreu o peixe, gente, porque contaminou o rio Nilo. Contaminou o ambiente, contaminou as plantas. O povo ficou sem beber água. Deixa eu ver se eu coloquei aqui quanto tempo durou. Não coloquei. Mas essa praga, provavelmente, ela durou 1 semana. Imagina 1 semana com sede. A sede que você tem, Maria Borges? Minha mãe bebe água igual camelo. Quem bebe bastante água? Pensou? E for lá beber, tinha um copinho de sangue, e os bichos mortos no rio. Por que Deus fez o propósito dessa praga? Para os egípcios entender que o suprimento, né, deles, que ele estava colocando tanta fé ali nos deuses, tinha virado morte. E é isso que a gente vive também na nossa vida financeira quando você coloca amor no dinheiro. Você vê pessoas que são avarentas, por mais que elas tentam guardar, elas nunca conseguem nada, porque tudo que elas guardam, tudo que elas fazem, gera morte. Não tem prosperidade. A morte aqui, tipificada pelo sangue, revela a natureza e o significado da vida no mundo. Deus fala assim, ó, já que vocês gostam tanto dos deuses aí que protegem o Nilo, vou colocar sangue e quero ver vocês prosperar. Por quê? Para mostrar que uma prosperidade do mundo, ela não é prosperidade. A gente só é próspero se a mão de Deus estiver sobre nós. Lembrando que essa primeira praga, água em sangue, vai acontecer em Apocalipse. Lá nos tempos de tribulação, na grande tribulação, 1/3 das águas do mundo vai se tornar em sangue. Ok? Segunda praga, praga das rãs. Quem tem pavor de sapo, rã, perereca e família? Imagina eu lá, Maria Borges, na praga das rãs. A rã no Egito, ela é um deus. Mas não pode matar. Como você ia matar o deus? A Nayara já queria matar as rãs do Egito. Para atualizar você. Mas não pode matar. Além da rã ser nojenta, imagina, se for deitar, a cama está infestada de rã, gente. A questão não é a rã. E o barulhinho da rã? Gelada e pulando. Por quê? Lembra que é o grupo que está aborrecendo. Deixa eu pôr aqui no bate-papo a passagem. Segunda praga. Lê alguém aí para mim. Êxodo 8. Deixa eu ver aqui. 8:5. Segunda praga. Lê alguém aí do Zoom para nós. É do 1 ao 11, mas pode ler só o 5 para resumir. Disse mais o Senhor a Moisés:
Dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Então, vamos nos colocar no ambiente. Os peixes do rio tá vivo ou tá morto? E tudo tornou em sangue. Morto. Tinha fedor de peixe? Sangue com peixe morto. Imagina o cheirinho do Egito. Torão tá rachando de rir aqui. Mas não, eu quero colocar vocês na história, gente. É sério, vocês entendem que às vezes você fala assim, mas rã. Aí eles falam assim, ó, olha só. Deixa eu ver aqui que a parte fala sobre os fornos. Ó, no versículo 3, fala assim, ó, o rio, ao invés de dar peixe, criará rã, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo. Você estava andando, a rã estava colada em você, tá? Aqui, explicando a Bíblia. E aos teus fornos, e a tua massadeira. Você abre o forno, tem rã. Você vai dormir, tem rã. Você anda, tem rã colada em você. Fora o fedor, a carniça. Porque a rã lá no Egito é um deus, que é uma deusa. Deusa Eket. Ela significa prosperidade. Você acha que o povo ia matar as rãzinhas? Se eu matar, vou ficar pobre. Aí ficava com a rã colada na nuca, no cabelo. Né? Aí o que Deus fala? Vou mandar a rã para eles ver que isso é aborrecimento, para mostrar a aversão que eu tenho a tudo aquilo que eles estão fazendo, que é nojento. Se existe um animal mais nojento do que rã, do que sapo, eu não conheço. E outra coisa, a gente está falando de rã, você está pensando numa rã agora. Mas vamos pensar numa rã, essa época aí do Egito, gente. Antes de Cristo, os animais não tinham cruzadas. As rã hoje é cruzada. As rã é mais aprimorada, elas é até bonitinhas se você olhar direito mesmo. A gente está falando de rã raiz, original. As bichas deviam ser mais ou menos. Ai, eu já morri ali. Então, e isso é só uma praga para aborrecer, tá? Terceira praga, qual que foi? Do piolho. Quem já pegou piolho? Gente, aqui tudo que está os ao vivo aqui comigo, todos piolhentos, tá? Vou chamar vocês de piolhentos. Força aquilo, hein? Força com força. Daqui, deixa eu abrir aqui o Zoom, só para mim ver a galera. Quem daqui pegou piolho já? Do Zoom? Ó. Imagina. Só te falar, já dá uma coceira. O piolho no Egito, imagina, porque lá você vê que eles andam, é tudo careca, a cultura, por que eles não deixam cabelo, pelo no corpo? Por causa dos piolhos, para não pegar. Porque lá tem muito piolho. E o piolho lá é sagrado, que significa purificação. Imagina esse povo coçando, no calor, no fedor, porque os peixes não saiu o cheiro do dia para a noite. E lembra que as rãs morreu também, né? As rãs morreram. Imagina o fedor de rã, de peixe, trem com sangue. Isso ainda é para aborrecer, tá? É uma praga para aborrecer. Êxodo 8, deixa eu ver onde fala aqui dos piolhos. 8:16. Êxodo 8:16, terceira praga. Deixa eu ver o nome do Deus dos piolhos que tem aqui. Ah, não, sabe quem que significa os piolhos lá no Egito? Olha, até coceira na minha cabeça. Os sacerdotes. Os sacerdotes que ficavam no palácio. Tipo assim, o pastor, se fosse do Egito, ia ser um piolho. Eu ia ser um piolho lá, considerado um Deus piolho. Êxodo 8:16.
Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que torne em piolhos por toda a terra do Egito. Para mostrar que os sacerdotes não eram puros. Por isso que Deus mandou isso aqui. A terra lá do Egito, ela produzia muito cereal. Só que quando veio a praga do piolho, não teve cereal. Por quê? O povo ficou tão irritado, coçando, porque eles não conseguiam plantar. Imagina, gente, não podia matar, não podia matar os piolhos. Tinha que ser uma praga que tinha que ser suportada, porque é considerada uma purificação. Deus me livre. Segundo grupo de praga. Deixa eu voltar lá na tela, compartilhar. Agora Deus vai mudar. Primeiro foi umas pragas para aborrecer. Deixa eu colocar aqui a terceira praga. Agora Deus vai falar assim, agora eu vou trazer uma praga tanto para os animais como para o homem. A quarta praga é as moscas. Quem gosta de mosca? Gente, o que a gente faz de comida que dá peixe? Fazer um peixe, tanto de mosca que vem. Milho, carne de porco. Parece que elas vêm. E aí você vê algumas, né? Agora imagina enxame de mosca. Porque a mosca lá representa os deuses Atbor, tem a mesma característica, deuses Mineves e Ra. As moscas lá no Egito significa beleza e proteção. As varejeiras, como diz o Davi, as Verônica. Davi não fala Verônica, ele fala Verônica. É uma beleza e proteção. Imagina esse povo tudo embelezado, gente. Rodeado de enxame de mosca. Deus é mais. As moscas trouxeram irritação e incômodo somente para os egípcios. E aí Deus começou a fazer separação. O povo de Israel não foi afetado pelas moscas. E nem pelos piolhos, né? Porque lá do povo de Israel também não foi afetado. Deus poupou. Deus piolho. Os enxames mostravam a poluição da atmosfera. Assim, a quarta praga indica que o ar não está cheio de coisas limpas ou positivas, mas saturado por coisas impuras e malignas. Lá no Egito, eles são muito místicos. Eu não sei como que é a cultura egípcia hoje, mas eles eram muito místicos. Eles falavam assim, o ambiente está bom pelo ar. Então, se não tinha mosca, é porque estava puro. Igual a gente sabe que tem sujeira, que tem coisa morta, tá de mosca, né? E lá era a mesma coisa, só que eles traziam isso como a divindade. Então, quando as moscas vinham, eles não matavam, porque eles falavam que as moscas estão purificando o ambiente. E não está. O negócio é porque está carniçando mesmo. Quarta praga, mosca. Quinta praga, vai vir sobre os rebanhos. Êxodo capítulo 9, uma peste que vinha nos animais. Aqui Deus também fez separação, viu, dos animais. Quando a gente... Êxodo 9, do 1 ao 7, mas vamos ler um. Versículo 3. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O Senhor fará separação entre o gado de Israel e dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor essa coisa na terra. E o Senhor fez essa coisa no dia seguinte. E todo o gado do egípcio morreu, porém do gado dos filhos de Israel não
morreu nenhum. Deus faz acepção das nossas coisas? Sim. Tem coisa, você vê, é por isso que eu gosto de falar que Deus é detalhista. Deus guarda até os nossos animais. Deus guarda o nosso serviço. Deus guarda os teus bens. A Bíblia fala no livro de Jó que Deus cercava a Jó como uma muralha de fogo. A Jó e aos seus bens. Você vê, quarta praga de fogo, porque tem gente que não tem apostila. Êxodo 8. Quem tem bichinho de estimação? Deus cuida dos seus bichinhos de estimação? Aqui do Zoom, quem tem bichinho de estimação? Ninguém. Aqui ninguém tem bicho. Mataram todos os bichos. Mas o Alipê, Deus cuida dos bichinhos de estimação das pessoas? Ah, cuida, né? Tem diferença entre o bicho do crente e o bicho do ímpio? Ah, o bicho do ímpio tem vezes que fica doente, né? O bicho do crente demora para ficar doente. Tem. Ó, quando você esquecer disso, lembra de Deuteronômio. Deuteronômio 28. Fala da diferença do ímpio e do justo. Então, tem diferença na nossa horta, tem diferença na nossa vida, tem diferença nos nossos bens, tem diferença até nos nossos bichos. Tem diferença. Porque o que é teu é cuidado por Deus. E do ímpio? Não tem a bênção de Deus. Como disse o Arco, o nosso demora mais para morrer. Ai, olha, essa quinta praga aí sobre os animais vai vir sobre Apocalipse também, viu? No tempo da tribulação. Por que Deus mandou essa praga? Para mostrar que as propriedades pessoais não podem ser protegidas por Deus. Ou seja, os nossos bens só podem ser protegidos pelo Senhor. Sexta praga, qual nós estamos agora? Vamos lá. Feridas purulentas. Saiu pereba no povo. Quem já teve pereba? Gente, vocês já pegaram sarna? Sério, eu já. Fui para Sales. Quem já foi em Sales? A água lá é tão limpinha que, além de insolação, me deu sarna. É uma impinge na pele. Você já viu uma pessoa com sarna? Enche tua pele de pereba. É como se fosse uma... Não, é pereba, não é picada. Tem a picada de mosquito. A sarna, ela é uma pereba. É uma pereba que coça absurdamente. Absurdamente. É maligno mesmo. E essas mesmas feridas purulentas vai ter lá em Apocalipse também. É uma das 7 pragas de Apocalipse. Lá em Apocalipse, na grande tribulação, vai estourar úlceras na cara das pessoas, no corpo das pessoas. Aqui também é conhecido como úlceras. Né? A sexta praga são as feridas purulentas. Está lá em Êxodo 9. Deixa eu ver aqui certinho, para confirmar. Nove e 10. Êxodo 9 e 10. Quem pode ler para mim aí do Zoom? Êxodo 9 e 10. Vai, Lu, lê aí para nós. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nos homens e nos animais. Ficou os bichos com sarna e o povo também. Só os egípcios. Né? Esse aqui é o segundo grupo. Deus afeta já tanto os animais quanto os homens. Aí o terceiro grupo de ferida aí.
que Deus vai colocar? Vai alterar a natureza. Como se fosse hoje, a gente ia falar o quê? Uma catástrofe ambiental. Primeiro, Deus faz granizo, gafanhoto e treva. Tanto afeta quanto o homem, quanto as pessoas, mas é uma praga que vem da natureza. E essas 3 pragas vai ter em Apocalipse: granizo, gafanhoto e treva. Você que não for arrebatado, está amarrado em nome de Jesus 7 vezes, e ficar na grande tribulação, vai ter que passar por granizo, gafanhoto e treva. Granizo, o que é granizo? Quem já viu chuva de granizo? Só que a gente está falando pedrinha, né? Lá era pedra, pedra com força. Abre lá em Êxodo 9:13. Deixa eu ver se é o 13. Não é 13, não. Porque, olha só, aqui, eu coloquei granizo. Mas aqui está Saraiva. Olha no 23. Lê alguém para mim. 23 e 24. 9, 23, 24. Sétima praga. Pode Quando ler? Moisés estendeu a vara... Pode ler. Pode ler? Pode. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que essa se tornou uma nação. Você vê que não era um granizo que a gente vê pedrinha de gelo, era saraiva e fogo, era pedra com fogo. Agora imagina, você está na tua casa e começa a chover pedra com fogo na tua casa. E raio. Minha mãe já morria lá, né, mãe? Eu já tinha morrido na rã, na verdade. A gente tinha na 3ª praga, nós já tínhamos morrido de desespero. Mas imagina uma chuva de tempestade que começa a matar tudo. Porque lá, deixa eu ver o que é lá o Deus da praga. O granizo. Eles acham que a agricultura lá é um Deus. E aí Deus coloca o granizo para destruir a agricultura aos animais e aos homens. Ele falou assim, já que você acha que a tua agricultura é forte, vou destruir com fogo, com pedra. Vai achando que está abafando. 8ª praga. O 8º deus do Egito. É o gafanhoto, Deus gafanhoto. Os egípcios são tão retardados, eles acham que os gafanhotos protegem a agricultura. Gafanhoto faz o quê, gente? Come folha. Espírito Santo. Vai ter gafanhoto também no Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Êxodo 10. O 4 e o 5. Lê aí, Maria Borges. Êxodo 10, 4 e 5. Se você não quiser deixá-los ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão tanto o pouco que ainda lhes restou da tempestade do granizo, como todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Você vê que a praga aí dos gafanhotos era para consumir. Só que você vê que o gafanhoto ele ainda age hoje como uma praga. Aonde? Deus bom de Bíblia. Na casa dos crentes. Na casa dos crentes. Aí, fala, Lenice. Nas finanças também, né? Nas finanças. Porque o gafanhoto, ele traz um prejuízo espiritual. E quem que repreende o gafanhoto? Quem não? O que repreende o gafanhoto?
dízimos, ofertas. Dízimos. Então, o gafanhoto, ele age hoje? Age. Agiu em Êxodo, vai agir em Apocalipse e age hoje com os crentes que não é dizimista. Quando o povo vem me pedir oração para a vida financeira, a primeira coisa que eu pergunto, você é fiel? Porque se tem um gafanhoto agindo na vida da pessoa, como que eu vou orar? A pessoa está se colocando debaixo de maldição? Nona praga. As trevas. Quem tem medo do escuro? Vocês não têm hoje, porque fala assim, aqui, né, a gente acende a luz. A gente está falando de Êxodo. Não tinha luz, não tinha água encanada. As trevas eram tão pesadas que você podia até pegar elas. Assim. Para e pensa, gente. E lá eles não saem à noite, porque eles falam que os deuses estão brigando. Você imagina esses egípcios tudo louco. Cadê? Trevas. Êxodo 10, 21. Pode ler. Lê aí, Julinho. Pode ler para nós? A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. 3 dias de trevas. Para e pensa, gente. 3 dias no escuro. Vocês que têm medo. E não tinha o celular para falar assim, ó, acende para me achar. Não tinha. Tudo que eles tentavam fazer para acender de luz, o anjo do Senhor vinha e apagava. Então, vai ter trevas também em Apocalipse. Você que não for arrebatado, crente. Por que eu vou falar disso? Porque depois eu vou falar sobre os dias aqui. As trevas... Cadê? Coloquei assim, ó, na primeira praga houve sangue e na nona praga trevas. Ambos mostram a morte, tipificam a morte. Assim as pragas foram de morte até morte. Aí a 10ª praga entrou no 4º grupo, grupo do fim da vida humana, a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 11. Deixa eu ver aqui certinho. Do 1 ao 5. Êxodo 11, do 1 ao 5. Lê um crente aí para mim. Não, vou ler então. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Deus já sabia que essa é a última praga. E quando vos deixar ir, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele no seu trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mão, e de todo primogênito de animais. Você vê que a teimosia de Faraó foi tanto que obrigou Deus a matar os primogênitos de animais, de servos e de Faraó. Você vê que quem não foi alcançado por essa praga era o povo de Israel, que pegou o sangue do cordeiro e colocou nos umbrais da porta. Por isso, essa semana, o Senhor falou comigo essa semana, você que tem o olhinho na tua casa, você vai ungir a tua casa durante 7 dias, tá?
7 dias ungir a porta da sua casa. E vamos declarar, orar para que nenhuma das pragas do inferno entre na nossa casa. Ah, mas não era só para Êxodo? Não, irmãos, nós somos proféticos também. Nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos saindo de uma situação ruim, e nós temos que fechar os umbrais da nossa porta, assim, que o diabo não tem direito para entrar. Eu coloquei na apostila de vocês, página 16, o calendário judaico. Porque Israel saiu do Egito no mês de abril. O povo de Israel não é que nem a gente, que é janeiro, começa em janeiro e termina em dezembro. Não, o calendário deles é diferente. Tanto é que o ano novo de Israel, você que vê rede social, não sei se vocês viram, foi quarta-feira que começou o ano lá em Israel. Ano 5.780. Porque o judeu, ele conta desde o tempo de Adão. Ele não faz que nem nós, que está num calendário gregoriano, fala, gregoriano. Não. Um calendário lunar, um calendário romano, lembrei, calendário romano. Não é que nem a gente que conta, a gente está em 2021, segundo a contagem de Roma. Mas o judeu está no ano 5.780, tá? O ano deles virou quarta-feira, dia 15 de setembro. Para nós é setembro, mas para eles estão aqui, ó, no 6º mês, o mês de Elu. Eu coloquei aí na apostila, depois eu vou mandar no grupo uma foto desse calendário judaico. Então, as pragas começou no mês de maio e terminou no outro ano, no mês de abril. Durou mais ou menos um ano as pragas. A gente lê, acha que foi rapidinho, mas o povo do Egito, eles viveram debaixo dessa sentença aí de pragas, uma atrás da outra, durante quase um ano. Tá? Coloquei aí. Por que eu estou falando do calendário judaico, que é bom você saber? Porque o judeu, ele acredita, e eu também pela Bíblia, não pelo judaísmo, mas pela contagem da Bíblia, que Deus ele vai encerrar os 7 milênios, né? O mundo vai completar 7.000 anos daqui 2 anos, pelo calendário judaico. Então, fica atento, 2023 pode ser um ano de uma nova pandemia, porque vai fechar 7 anos, 7.000 anos. 7.000 anos desde o início da criação. Lembra que Deus trabalha com um período de 7 taças, 7 cartas, 7 igrejas. E nós vamos completar, pelo calendário de Israel, 7.000 anos em 2023. Então, o que pode acontecer? O que se especula, os rabinos ensinam? 2023, nós podemos conhecer o Messias. Eles estão esperando o Messias. Mas como que o Messias pode vir para nós? Arrebatamento. Então, pelas coisas que eu estudo, pelas coisas que eu vejo no calendário judaico, você vê que saiu essa semana, o pessoal da vacina, eles fazendo um acordo que leva tudo a uma nova ordem mundial, tudo está encaminhando para um governo único, está tudo caminhando para uma nova ordem. Fiquem atentos. Porque se Israel tiver certo, e se a Bíblia for cronológica, tiver em ordem de tempos, nós estamos no ano 5.780. Quando completarmos 7.000 anos, podemos viver uma virada de chave. Como? Pode ser uma nova pandemia, pode ser o arrebatamento da igreja, pode ser um novo vírus, pode ser um governo que pode abalar o mundo. Então, algo marcante para o novo milênio, porque vai encerrar 7.000 anos. Porque Apocalipse fala de 7 degraus da escada, que cada um é um milênio. No último milênio, no último degrau, está o trono. Se a gente chegar no 7.000 e cada degrau for um ano, é o ano de Jesus voltar. E aí? E se falta 2 anos para Jesus voltar? Como que nós estaremos?
Então, irmãos, se tiver que melhorar, é já, é ontem. Isso vale para todos nós. Ontem essa semana eu tive uma semana bem pesada. Eu falei, Deus, eu preciso melhorar tanto, me alinhar tanto, porque se o Senhor voltar hoje, eu não sei se eu vou. Sei porque a Bíblia exige muito santidade. Como eu falei, castigo de Deus e juízo de Deus. Se Deus é juiz, ele vai julgar como? As leis dele, não a minha. É no que está certo para ele, não para mim. Então, irmãos, por mais bom que a gente seja, a gente precisa melhorar. A gente precisa se consertar, a gente precisa estar diante de Deus. Todos nós. Por quê? Se estamos numa reta final de milênios, fica atento com 2023. Os rabinos, alguns rabinos que eu estudei, eles falam o quê? 2023 é um ano onde vai se estourar uma nova pandemia. Alguns rabinos que acreditam em Jesus, tá? E as vacinas, né? Pessoas que tomaram as vacinas. Dependendo do tipo da vacina que você tomou, essa vacina, ela pode interferir no seu DNA. E com essa nova pandemia que vai vir em 2023, o teu corpo pode não aguentar essa pandemia, esse novo vírus. E aí você vai precisar o quê? De uma vacina especial do governo que vai estar em ação. Qual que é o governo que vai estar em ação? Do anticristo. E aí, para você ter acesso ao SUS do anticristo, que vai estar debaixo do governo do anticristo, tem que fazer o quê? Aceitar a marca da besta. Isso vindo de palavras de rabinos de Israel. Eu acredito nisso? É possível, porque nós não sabemos como que o diabo vai entrar. O que a gente vê é tudo trabalhando para um governo único, um governo que vai contra as leis da Bíblia. Por isso que eu sempre falo e vou falar de novo. Ano que vem, eleição no Brasil. Lógico, o teu voto é livre. Porém, pense nas consequências. Aquele candidato que você vai votar, ele apoia a Bíblia ou ele é contra a Bíblia? Ele apoia crente ou ele persegue crente? Porque você está no meio. E para você não ser perseguido, você vai ter que se curvar aquele governo. Jesus está voltando. Isso é certo. Isso é certo. A gente ouve isso. E se o judeu estiver certo, daqui 2 anos. Eu afirmo isso? Não. Mas uma coisa eu sei, 2023 vai ser uma virada de chave. Pode acontecer coisas muito boas ou pode acontecer coisas catastróficas. Para quem? Depende de quem você é. Se você é uma pessoa que está firme com Deus ou que está mais ou menos. Isso que vai determinar. Porque nessa pandemia, todos nós somos julgados. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos preservou, não deixou a gente perecer numa pandemia. Tantas pessoas perderam emprego, estão passando fome, foram despejados, morreram, perdeu família. Mas o Senhor nos guardou, como assim Ele guardou o povo de Israel no Egito. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Abertos. Aqui. Tá? Fala, Maria. Bom. Eu fui por causa desse negócio aqui, falou de Canaã. Canaã não é a terra que ia manar leite e mel? Sim. E por que lá eles pecaram? Canaã era uma terra maldita. Era uma terra amaldiçoada. Quando Deus fala que vai manar leite e mel, ele fala por quê? O leite e o mel são produtos que nascem da vida. O animal não precisa morrer para dar leite. A vaca não precisa morrer para dar leite. Ela dá o leite em vida. E a abelha não precisa morrer para dar o mel. Ela dá o mel em vida. Então, quando Deus fala assim, uma terra que emana leite e mel, é uma terra que produz vida. Por quê? Dependendo quem mora lá. Se quem morar lá tiver a bênção de Deus, o que aquela terra vai produzir? Vida. Abraão foi para Canaã. Canaã era uma terra amaldiçoada, mas como ele tinha a bênção de Deus, a terra dava vida para ele. Ele cavava no deserto e tinha poço, tinha água no deserto. Por quê? Tinha vida.
mas não propriamente que tinha leite e mel. Deus usa, lembre sempre que Deus fala por símbolos, né? A linguagem de Deus é simbólica. Então, quando Deus fala assim, ó, vai ter leite e mel, é porque vai ter vida. Você não vai precisar se esforçar, as coisas vão acontecer naturalmente, porque você tem a bênção, a vida vem para você. Nada precisa morrer, nada precisa perder para você ser abençoado. Ficou? Beleza? Então, vamos orar? Ó, então, tarefa para essa semana. Eu vou passar uma aqui lá no grupo, os 5 estágios da negociação de Faraó, as propostas que Faraó faz e que são as propostas de Satanás. E eu quero que você leia essa semana, tem 7 dias para ler, além de ungir a sua casa, Êxodo 7, deixa eu ver, Êxodo 7 até Êxodo 11, do 7 ao 11. Tarefa. Êxodo 7 ao 11. Por que eu vou pegar no teu pé para você ler Bíblia? Porque você tem que ler Bíblia depois que você estuda. Você vai ler com um olhar diferente. Eu vou mandar lá no grupo mais essa tarefinha. E não esqueça, 7 dias ungindo as portas da sua casa. Porque as pragas do Egito não entram na tua casa em nome de Jesus. Sua casa vai ser marcada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus. Feche os teus olhos. Vai já ativando tua câmera para nossa selfie. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por este momento, por este estudo. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua misericórdia. Porque hoje nós entendemos que mesmo quando o Senhor está trazendo juízo sobre o mundo inteiro, o Senhor conosco está agindo com misericórdia. Apesar, Pai, às vezes as nossas disciplinas ser muito duras, o Senhor ainda nos bate com amor, o Senhor nos bate com misericórdia. Então, obrigado, Senhor. Obrigado pela disciplina, obrigado pelo cuidado, pela misericórdia. Obrigado pelos teus filhos que assistiram a aula de hoje, aqueles que vão assistir, Pai. Que a nossa casa venha a ser coberta pelo sangue do Cordeiro. E eu declaro que caia por terra toda a obra do diabo, toda a praga do inferno contra essa casa, contra essa família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sorriso no rosto. Vamos lá. Aê. Printei. Gente, beijo no coração. Até sexta, em nome de Jesus. Domingo tem culto, 9 da manhã e 7:30 da noite. Tchau, fica com Deus. Até mais. Ô, glória.